Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos tratar sobre um assunto, continuando, né? A gente começou com a adjunto adnominal, mas hoje nós vamos falar sobre adjunto adverbial, tá? Então, acompanhe aqui, eu vou dar a explicação, depois a gente vai para o seu livro. Então, já prepara o livro, tá? Que a gente vai fazer algumas questõezinhas aí do seu livro lá na página 21. Então, já prepara ele aí, o livro 3, página 21. Mas antes eu quero que você preste atenção aqui na explicação que eu vou dar, tá bom? A gente vai falar agora sobre adjunto adverbial. Então, vem aqui comigo. Então, olha só. Bom, eu vou começar apresentando para vocês algumas orações, tá? Então, preste atenção nessas orações aí. Eles se respeitam, seu projeto é interessante, o time jogou mal. São orações simples, né? Você consegue entender perfeitamente. Elas têm verbo, elas têm complemento. Então, o que eu quero que você perceba? Que é uma oração, é uma frase que tem sentido, tá? Agora, eu posso acrescentar outras palavras, outros termos a essas orações. E quando a gente acrescenta outros termos, toda vez que eu usar a palavra termo, eu estou me referindo a uma palavra que vai ter a função de adjunto adverbial, tá? Então, quando você acrescenta uma palavra próxima ali ao verbo, você vai estar acrescentando uma circunstância. Então, olha só, eu posso dizer assim, eles se respeitam muito. Entendeu? O que mudou nesse entendimento aí? Eles continuam se respeitando, só que o muito trouxe para essa oração uma intensidade, né? Uma intensificação aí. Eles se respeitam, mas eles não só se respeitam, eles se respeitam muito. Então, intensificou, tá? Repara outra oração. Seu projeto é interessante. Se eu pego essa mesma palavra e acrescento, o seu projeto é muito interessante. Então, ele não é só interessante, ele tem algo a mais, né? Então, repara, a palavrinha muito, ela é um acessório. É uma palavra a mais que eu acrescento, trazendo essa ideia de intensidade para a oração. Essa palavra que é um advérbio, ela vai funcionar como um adjunto adverbial. Lembra do termo adjunto? Adjunto porque está junto de, né? Então, nesse caso aqui, o advérbio ele vai sempre estar modificando ou acrescentando uma informação, um sentido, uma circunstância ao verbo, tá? Então, você tem aí, eles se respeitam muito, o seu projeto é muito interessante, ou ainda, repara essa frase aí de baixo, o time jogou mal. Se eu acrescento essa palavrinha muito, o time jogou muito mal. Intensificou, não intensificou? Então é isso. Eu quero que você preste atenção aqui, porque nessas três orações, a palavra muito é um adjunto adverbial de intensidade, tá? Ela é um acessório na oração. Vamos relembrar que as orações, elas se formam por termos essenciais. Quais são os termos essenciais? Nós temos o sujeito, lembra? Os tipos de sujeitos, simples, composto, né? Indeterminado, implícito. Nós temos os sujeitos que formam a oração. E nós temos do outro lado o predicado. Predicado verbal, predicado nominal. Lembrou? Então, se você tem sujeito e predicado, você forma aí uma oração. E por que oração? Porque tem verbo, tá? Então, só estou recapitulando aí com você para você entender essa construção frasal, tá bom? Quando eu acrescento essas palavrinhas como adjunto adverbial, adjunto adnominal, eu quero que você entenda que elas não são obrigatórias na oração, para que você entenda. Elas são palavras acessórias, elas aparecem ali para trazer uma circunstância, uma informação a mais, trazer uma mudança no sentido aí do verbo, mas com elas ou sem, você consegue entender, tá? Então, vamos seguindo.
Adjunto adverbial, então, é o termo da oração que indica uma circunstância, como já foi dito. Essa circunstância vai dar a ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, tá? A própria negação, né? O meio, enfim, tem vários tipos de circunstâncias que você pode identificar a partir do adjunto adverbial, tá? Dentro de um contexto, dentro de uma história, né? Você consegue identificar essa circunstância. O adjunto adverbial, ele é o termo, então, que modifica, olha só, o sentido, né? Uma coisa é jogou mal, a outra coisa é jogou muito mal. Então, você sabe que não foi um jogo qualquer, né? Houve muita dificuldade, enfim, você entende ali algo a mais que aconteceu, tá? Então, esse termo ele vai modificar o sentido de um verbo, pode também ser de um adjetivo ou até de um advérbio, tá bom? Então, vamos lá, pensa aí junto comigo. Olha um exemplo aqui. Você tem de um lado classe gramatical e do outro lado você tem função sintática. Só para você entender o seguinte: quando eu pego a palavrinha e digo que é um advérbio, eu estou me referindo à classe gramatical. Quando eu pego essa mesma palavrinha na oração, dependendo da posição que ela ocupa, eu digo que ela é um adjunto adverbial. Então, repara o exemplo aqui, ó. Minha mãe não compra frutas no supermercado. Vamos tirar essa parte aqui que está colorida e vamos ler a oração sem elas, para você entender que elas são acessórios. Então, olha só. Eu posso falar, minha mãe compra frutas, ponto final. Ou eu posso falar, minha mãe não compra frutas, ponto final. Entendeu? Você teve aí o sujeito, você teve o predicado, você teve os termos essenciais da oração. Agora você acrescenta termos acessórios. Então você põe aí o não e você põe no supermercado. Olha só, o não, como classe gramatical, é um advérbio que indica negação, né? E como função sintática, ele vai ser um adjunto adverbial de negação, tá? Agora, ela compra frutas aonde, hein, gente? Em que lugar? Olha a perguntinha. Ah, no supermercado. Então, você encontrou aí um adjunto adverbial de lugar, tá? Só que no supermercado, se eu me refiro aí à classe gramatical, eu estou dizendo que é uma locução adverbial, que se refere ao lugar, tá? E por que a locução? Porque ela é formada pelas duas palavras, ó. O no, preposição aqui, né? E o supermercado, tá? Que é o substantivo. Então, olha o que está escrito aqui embaixo. O advérbio, ele é formado apenas com uma palavra. A locução adverbial é quando duas ou mais palavras exercem a função de um advérbio. É como o caso aí do no supermercado, tá? Então, deu para entender? O não e o no supermercado são palavras, são termos acessórios, tá? Que vão funcionar como advérbios ou adjunto adverbial. Se eu me referir no exercício, por exemplo, dê a classe gramatical, então você vai usar só o advérbio. Se eu pedir, reconheça a função sintática, aí você vai usar o termo adjunto adverbial, tá? Então, vamos lá. Veja agora os exemplos abaixo. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Então, olha só. O verbo da oração é voltarei. Você entende? Tem um sujeito oculto aí, né? Eu voltarei. E dá a ideia de que voltarei de algum lugar. Como? Não sei. Então, vai depender do contexto. E olha o que o contexto nos apresenta. Ele apresenta o tempo. Que tempo tem aí? Amanhã. Ele apresenta pra gente o meio, né? O que eu utilizei para voltar. Qual é o meio que tem aí? De bicicleta, né? Ele apresenta também o lugar. Eu estou voltando da onde? Porque se eu digo eu voltarei de algum lugar. Que lugar é esse? Aquela velha praça. Então, percebeu? Tempo, meio, lugar são circunstâncias. São acréscimos à oração,
tá? Então vamos lá. Os termos coloridos estão indicando as seguintes circunstâncias. Pensa aí comigo. Já até falei. Quais são elas? Amanhã indicando tempo. De bicicleta indicando meio. Aquela velha praça indicando lugar. Percebeu? Deu para identificar? Pensa um pouquinho. Amanhã tempo. De bicicleta meio. O meio que ele usou para voltar, né? E aquela velha praça, o lugar. Tá? Então, esses termos que estão aí, né, coloridinhos, tá? São os adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de meio, adjunto adverbial de lugar. Por quê? Porque eles expressam circunstâncias, ok? Vamos lá. Aí tem mais 3 orações. Amanhã voltarei de bicicleta, foi a que eu acabei de falar. Ali, ó, até o sujeito oculto ele apresentou, tá vendo? Vamos para a segunda. Eles andam muito preocupados nos últimos dias. Então, olha só, o que a gente tem aqui de circunstância? Nós temos o muito, que é a intensidade, nós já vimos. E temos aqui, ó, nos últimos dias, que se refere a quê? A tempo. Então, eles andam muito preocupados. Nos últimos dias foi um acréscimo, né? Um acessório aqui, ó, para indicar o tempo, né? Em que momento, quando que eles se apresentam assim muito preocupados, tá? Olha a terceira oração. João corre muito rapidamente. Então, aqui eu tenho uma intensidade, que é o muito, né? E eu tenho essa palavra aqui, ó, rapidamente. O que quer dizer? Que circunstância é essa? Ou seja, é o modo como o João corre muito ultimamente. Ele tá muito rápido ultimamente. Então, é o modo. Então, é uma circunstância que indica modo. Adjunto adverbial de modo. E repara, né? Geralmente, essas palavrinhas que tem essa terminação, esse sufixo mente aqui, ó, rapidamente, ligeiramente, vagarosamente, né? Calmamente, tranquilamente, todas elas vão indicar circunstância de modo. Então, elas vão funcionar na oração como adjunto adverbial de modo, tá? Então, fiquem atentos aí aos sufixos, ok? Que são essas terminações aí da palavra, tá? Ou na palavra, melhor dizendo. Então, vamos lá. O adjunto adverbial, ele pode ser expresso por um advérbio, como nós já falamos, né? Por exemplo, aqui, o balão caiu longe, né? Longe. Então, você tem aí o local, né? A distância aí que ele caiu. Então, longe é uma circunstância, é um advérbio, tá? Você pode também encontrar o adjunto adverbial expresso por uma locução adverbial, como nós vimos, que é a formação de 2 ou mais palavras. Por exemplo, o balão caiu aonde? No mar. No mar é o local, é a locução adverbial que expressa, então, o adjunto adverbial, tá? Repara sempre que essas expressões que indicam circunstâncias, elas vão estar ao lado aí do verbo, ó, caiu, caiu, tá? E a terceira oração, nós vamos ver isso mais à frente, mas o adjunto adverbial, ele também pode aparecer numa oração, como uma oração, né? Ser expresso por uma oração. Olha o exemplo aqui. Se o balão pegar fogo, avisem-me. Esse se aqui, ele indica, né, uma condição, tá? É uma oração adverbial condicional, que nós estaremos vendo aí mais pra frente, tá? Mas só para você ver como o adjunto adverbial ele pode ser expresso, ok? Então agora você vai pegar aí o seu livro, tá? Na página 22 e vai me acompanhar aqui pra gente poder dar continuidade, tirando suas dúvidas aí, tá? Com relação ainda ao adjunto adverbial. Então, olha só, acompanha aqui. Você vai reler o trecho abaixo, né, de uma das notícias que foi apresentada aí no seu livro. E diz assim: e mesmo depois de estudar muito, se qualificar, a mulher ainda ganha menos que o homem.
Repara, a letra A, ela quer que você localize 2 termos indicadores de intensidade e aponte a sua classe gramatical. Acabamos de ver isso nos exemplos, né? Quais são os 2 termos aqui que indicam intensidade, ó? E mesmo depois de estudar muito, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para você. Acho que aqui foi o máximo. Aqui então, e mesmo depois de estudar muito, né, a mulher ainda ganha menos. Então você tem aqui as 2 palavras, ó, muito e menos. Repara, estudar é o verbo, ganhar aqui é o verbo. Então são os termos acessórios indicando aí intensidade, tá? E aí você põe advérbio aqui na letra A, tá certo? Olha B. Comente a importância desses termos para compreender o trecho. Vamos ver. E mesmo depois de estudar, se qualificar, a mulher ainda ganha que o homem. Viu? Eu li sem os termos acessórios. Você até entende, só que ele não traz aí a intensidade. Quem ganha mais, quem ganha menos, você fica sem saber. Então, ele acrescenta, né? Quando diz que ele modifica o sentido do verbo, é isso, ele acrescenta uma ideia a mais a esse verbo, tá? Então, escreve aí, na letra B. Na letra C, diz assim, no trecho, há um termo que representa a contrariedade de certas expectativas de mudança. Identifique-o e comente a sua importância no contexto. Então, quais são as 2 palavras aqui que indicam essa contrariedade? E mesmo depois de estudar muito, se qualificar, a mulher ainda ganha menos que o homem. Muito menos, né? Então, fica atento aí para responder isso certinho, tá? Vamos então seguindo aqui. Repara, aqui traz o conceito. O conceito eu já falei, né? Você já sabe. O termo da oração que tem a função de indicar determinada circunstância relacionada ao processo verbal. Se chama adjunto adverbial, tá? São termos acessórios, tá vendo? Você pode continuar, você pode até marcar aí no seu livro que tem informações importantes. Eu quero chegar aqui, tá? Nos verbos de direção. Mas deixa eu falar sobre isso aqui primeiro. Desempenha essa função sintática os advérbios, por exemplo, agora, indicando tempo, as locuções adverbiais, né, com valor de advérbio, como neste momento, indicando tempo, e as orações com valor de advérbio. Os adjuntos adverbiais acrescentam informações à ação verbal, então por isso eles estão junto do verbo, né? E, consequentemente, ao significado da oração. Diferentemente dos objetos, o objeto direto e o objeto indireto, esses objetos, eles complementam o verbo, lembra? Verbo transitivo direto, objeto direto, né? Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Então, esses objetos, eles complementam os verbos. Os adjuntos adverbiais não são obrigatórios, foi o que eu também já falei, né? Eles não complementam sentido de verbo, tá? Não confunda isso. Eles são acessórios. Eles não complementam, mas eles acrescentam uma nova ideia, tá? Uma circunstância, ok? Bom, ok. Aí vamos aqui, verbos de direção, tá? Como você viu, os adjuntos adverbiais, eles não são obrigatórios para identificar o sentido, tá? No entanto, veja bem agora, ocorre uma exceção, né? Toda regra tem sua exceção, então preste atenção aqui. Nos verbos intransitivos, olha só, são aqueles verbos que indicam direção. Que verbos são esses? Por exemplo, ir, o verbo vir, o verbo chegar, o verbo entrar, o verbo sair. São verbos que indicam o quê? Direção. Você está indo para onde? Você está vindo de onde, não é isso? Cheguei, entrei, vou sair. Então, são verbos que indicam o quê? Direção, tá? Olha o exemplo que o seu livro traz. Minha família foi, Maria entrou. Então, os verbos que estão sendo utilizados aí são verbos de direção. Esses verbos, gente, não pedem um complemento? Porque, ó, minha família foi para onde? Maria entrou. Né? Fica um vazio aí, falta informação, tá? Então, nesses 2 exemplos, não é possível a gente compreender o significado do verbo se não houver um adjunto adverbial. Porque esse adjunto adverbial vai indicar o lugar
para onde a família foi e o lugar onde Maria entrou. Então você tem minha família foi à praia, né? E aí você fique atento porque o verbo ir pede preposição, então esse azinho tem que ter uma crase, tá? Minha família foi à praia. Quem vai a algum lugar, né? Maria entrou na classe, tá? Então aqui, o adjunto adverbial pode ter posição variável também. Então olha só, a mudança, né? Você é uma pessoa nervosa no trânsito? No trânsito aí, ó, locução adverbial. Uma dica valiosa é sair de casa, o verbo sair e o de casa é o lugar, né? Com antecedência e dirigir sem pressa, né? Modo aqui, ó, tá vendo? Verbo. Então você vai sempre observar ao lado do verbo o que acompanha ele é um complemento. Se for um complemento, pode ser um objeto, dependendo da transitividade verbal. Se não for um complemento, vai ser o quê? Um adjunto adverbial. Entendeu? Por isso que quando a gente iniciou lá na aula passada falando de adjunto adnominal, ele acompanha o substantivo. E geralmente o substantivo faz parte do sujeito, lá no termo essencial, né? Agora aqui, ó, o adjunto adverbial, ele vai acompanhar o verbo. Ele vai estar ao lado do verbo. E geralmente o verbo está onde? No predicado. No outro lado, né? Também é um termo essencial, tá? Então, preste atenção nisso. Adjunto adnominal de um lado, adjunto adverbial do outro. E lógico, tudo vai depender do contexto, da posição. A gente está falando aqui da posição desses termos, das palavras na oração, tá? E a partir disso você entende o sentido, o significado, né? Que ela traz ao estar ali ao lado daquele verbo, tá bom? Então, o que esse verbo de direção trouxe pra gente de mais informação? Por serem verbos de direção, verbos intransitivos, o que a gente acrescenta após o verbo intransitivo é adjunto adverbial, tá? E isso em prova, concurso, isso pega muito aluno. Por quê? Porque o aluno vai na ideia de que isso deve ser um transitivo indireto, tem uma preposição aqui, aí ele erra, e não é, né? Por quê? Porque esse verbo ele é intransitivo, tá? Se ele é intransitivo, ele não pede complemento. Então, o que é isso depois dele? Isso aí é um adjunto adverbial, porque indica circunstância. Deu pra entender? Se ficou confuso, escuta de novo a aula, vai devagar no seu tempo, preste atenção. Eu sei que é muita informação, ouve novamente, tá? E conforme você for fazendo as atividades, você vai compreender melhor. Segue aí o passo a passo. Aqui na página 23, tá vendo? Tem um quadro aí, né, uma tabela aí com as circunstâncias expressas pelo adjunto adverbial. Veja bem, não é decoreba, tá? Mas você pode sim estudar, né, por esse quadro para se familiarizar, para começar a criar sentido, a entender. Por exemplo, ó, afirmação. Quando é que uma palavra pode expressar a circunstância de afirmação? Por exemplo, quando você se utiliza dessa expressão com certeza. Com certeza faremos um bom trabalho. Então, essa expressão aí, com certeza, que está ao lado aí do verbo faremos, tá vendo? Ó? Ela indica afirmação. Alguém está afirmando, sim, com certeza, nós faremos um bom trabalho. Entendeu? É uma circunstância, tá? A pessoa poderia dizer simplesmente faremos, sim, faremos um bom trabalho, acabou. Mas ele acrescentou aí o com certeza. A segunda, olha aí, assunto. Assunto é outra circunstância. Por exemplo, as pessoas estão conversando. Qual é o verbo? Conversando. Agora, se eu digo, as pessoas estão conversando sobre futebol. Então, sobre futebol é o assunto. Então, é uma circunstância que vem logo depois do verbo conversar. Entendeu? Então, assim você vai associando, né? O termo acessório, tá? A sua expressão. Então, tem todas elas aí. Causa, companhia, dúvida, finalidade, instrumento, intensidade, lugar, matéria, meio, modo, negação, oposição, ordem, tempo, valor.
tá? Treine isso aí, leia essas orações. Repara que tudo que está em negrito, ó, são as circunstâncias. E o legal de você reparar, não só a palavra que está em negrito, mas encontrar o verbo. Aqui ela está atrelada, entendeu? Então aqui, ó, vou à festa, aqui, companhia, ó, com meu namorado. Então, meu namorado é a companhia, porque eu não vou sozinho, então eu tenho aqui um adjunto adverbial. Aqui, ó, dúvida, talvez você tenha razão, ou talvez aqui indicando dúvida, é circunstância, entendeu, gente? Então é isso. Vamos ver o que tem aqui na 24? Aquela tabelinha você faz, tá? Coloca aí o conceito de adjunto adnominal e adjunto adverbial. Lembrando que todas as atividades do livro entrarão como ponto extra. Então não deixe de fazer, tá bom? E aqui eu vou deixar para você os exercícios da página 25, ó. Leia a seguir algumas manchetes que foram extraídas de diferentes publicações online. E aí, o que você vai fazer? Liste separadamente os adjuntos adverbiais e os adjuntos adnominais que estão sublinhados. Então, entendeu? Olha só, já tem um exercício aqui juntando os dois, adjunto adverbial e adjunto adnominal. Adjunto adnominal acompanha substantivo, adjunto adverbial acompanha verbo. Separe isso aí, tá? Então aqui, ó, pessoas obesas também lutam contra a discriminação. Aqui você já, ó, pessoas substantivo, entendeu? Então o que é esse obeso aqui? Tá? Então faz aqui, letra A. Na B, por que os adjuntos adnominais e adverbiais são importantes nas manchetes? Aí, como é que eu respondo isso aqui? Eu preciso lembrar, o que eu falei? Eles são termos acessórios, não é isso? Então, eles são termos que acrescentam o quê? Novas ideias, novo sentido, não é? Os adjuntos adnominais, eles acrescentam detalhes, eles especificam, então eles têm a sua importância, entendeu? E os adjuntos adverbiais, eles trazem um novo sentido ao verbo. Então, tá? Explique isso aí direitinho dentro disso que eu falei pra vocês. Então é isso. Eu vou parar aqui. Você vai continuar o seu estudo, vai fazer os exercícios da página 25 até a 28, se não me engano, 27, tá? Deixa eu voltar aqui. E se necessário for, você refaça as atividades, escute novamente a videoaula, tá bom? Esse é um tempo aí muito delicado, eu sei que tem muita informação, mas é necessário você se dispor a estudar também, tá? Amanhã é nosso dia de aula, então eu vou estar no fórum, quinta-feira, né? E qualquer dúvida você coloca lá que eu estou lá para te responder, tá? Faça os trabalhos e envie aí para mim as respostas, tirem dúvidas, o importante é você praticar, tá bom? Fica com Deus, tchau, tchau.